Capítulo 5: O sangue que brotou das mãos de Jesus. Autoridade, poder e produtividade. Traspassaram-me as mãos e os pés. Salmos 22:16. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Êxodo 15, versículo 6. Contexto: Jesus derramou o sangue que brotou de suas mãos quando os soldados as pregaram na cruz. Propósito: Jesus derramou o sangue que brotou de suas mãos para que possamos nos mover com a autoridade, poder e a produtividade do reino dos céus. Aplicação: quando precisamos ver qualquer manifestação do poder de Deus, milagres, sinais, curas, etc. Quando precisamos da intervenção divina em meio à guerra espiritual para vencer o inimigo. Quando precisamos despertar os dons do Espírito Santo que estão em nossa vida. Benefícios: ver o poder de Deus intervindo em nossas vidas, obter vitória na guerra, ser mais produtivo para a obra usando os dons espirituais. Central Park, em Nova York, é um dos parques mais famosos e mais conhecidos do mundo. Aproximadamente 35 milhões de pessoas os visitam por ano, pessoas de todos os tipos. Um dia, estavam num banco do parque um jovem e um idoso de uns 90 anos ou mais. A cena parecia como um espelho do tempo. De um lado, um jovem forte e elegante, de outro, um homem desgastado pela vida. De repente, o jovem olhou mais de perto e viu que o idoso estava com sua cabeça inclinada, olhando fixamente para suas mãos. Diante da evidente surpresa do jovem, o ancião lhe falou: é preciso tempo para chegar a pensar nas mãos que temos e como elas nos servem todos esses anos. Minhas mãos, mesmo que estejam enrugadas, fracas e cansadas, têm sido minha ferramenta durante toda a vida e me ajudaram a seguir em frente. Ao cair, elas sustentaram meu corpo, me puseram comida na boca e roupa no corpo. Quando criança, minha mãe me ensinou a unir essas mãos em oração e usá-las para arrumar meus sapatos. Estas mãos limparam as lágrimas de todos os meus filhos e acariciaram o rosto do amor da minha vida. Nestas mãos entregaram uma arma e me enviaram para a guerra. Estas mãos também esconderam as lágrimas que derramei nessa guerra. Minhas mãos, que hoje estão sujas, feridas e inchadas, tremeram quando me entregaram pela primeira vez o meu filho recém-nascido. Estas mãos foram decoradas por uma aliança de casamento a maior parte de minha vida, uma aliança que dizia ao mundo que eu estava reservado para alguém especial. Estas mãos escreveram um sem número de cartas. Tremeram quando acompanhei minha filha na igreja no dia de seu casamento, mas nunca falharam para ajudar um amigo em necessidade. Estas mãos carregaram crianças, consolaram vizinhos e demonstraram força. Até o dia de hoje, quando restam poucas partes de meu corpo que seguem fiéis às suas funções, estas mãos me sustentam porque seguem unidas em oração. Benditas mãos de nosso bom Redentor que deram visão aos cegos, fizeram surdos ouvirem, mudos falarem, mãos que limparam leprosos e ressuscitaram mortos, mãos que por amor foram cravadas num madeiro. O valor das mãos. Gostaria de começar esse capítulo fazendo algumas perguntas muito simples. Em quantas atividades diferentes você emprega suas mãos em um só dia? Acha que poderia levar uma vida normal sem mãos? Sem dúvida alguma, as mãos são vitais para o desenvolvimento do homem em todas as esferas da sociedade. Com elas, expressamos o amor através de uma carícia ou um abraço, com elas damos vida à música através de execução de alguns instrumentos, com elas desenvolvemos a maioria dos trabalhos que existem. Com elas, nos apegamos ao que há ao nosso redor e com elas podemos também exercer autoridade. Tudo isso reflete o nosso Criador, que nos criou à sua imagem e semelhança. As mãos nos permitem compreender que temos um Deus amoroso, criativo, produtivo, poderoso e soberano. Por isso, não podemos passar despercebidos pelo fato de que os carrascos cravaram as mãos de Jesus na cruz do Calvário. Cravado na cruz. O que o adversário estaria pensando enquanto as mãos de Jesus estavam sendo atravessadas pelos cravos? Por acaso se atreveu a pensar que desta maneira neutralizaria a obra de Deus e impediria a redenção? Ou pretendia se vingar de tudo que as mãos do Senhor havia feito com ele?
Desde os tempos antigos, a mão do Senhor se levanta com poder e autoridade para frustrar todos os planos do inimigo, tal como aparece descrito no livro de Êxodo. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor e os consumiu como o restolho. Êxodo capítulo 15, versículo 4 até o 7. Estando na cruz do Calvário, o Filho de Deus nocauteou o adversário através do sangue que derramou de suas mãos quando foram cravadas no madeiro, as mãos do Filho de Deus. Jesus teve um ministério caracterizado pelo sobrenatural, pois fez mais sinais e milagres do que qualquer outro homem de Deus. O mais maravilhoso de tudo é que muitos de seus milagres foram para abençoar pessoas que estavam enfermas, atormentadas ou em necessidades. As mãos de Jesus foram esse canal, através do qual o poder de Deus foi desatado na terra. Mãos que dão vida. E, logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Mateus capítulo 5, versículo 20, Mateus capítulo 9, versículo 25. Jairo, um dos principais da sinagoga, foi procurar Jesus, porque sua filha estava gravemente enferma. Quando Jesus chegou, à sua casa havia um grande alvoroço, pois a menina havia morrido. Todavia, nem sequer a morte pôde ser um obstáculo para o poderoso Filho de Deus, que se aproximou da menina e com suas mãos lhe transmitiu vida. As mãos de Jesus são tão poderosas que têm autoridade inclusive sobre a morte. Mãos que curam. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. Lucas capítulo 4, versículo 40. Nos evangelhos encontramos uma grande quantidade de milagres que Jesus fez usando suas mãos. Isso nos permite entender a maneira como o poder sobrenatural de Deus se move através das mãos. Mãos poderosas, mãos provedoras. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mateus capítulo 14, versículo 19 a 21. Um jovem humilde tinha somente 5 pães e 2 peixes, mas o que era isso para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas? A boa notícia é que o feitor de milagres estava naquele lugar, e quando o jovem colocou o pouco que tinha nas mãos do Todo-Poderoso, aconteceu o sobrenatural. Das mãos de Jesus saiu uma provisão tão abundante que não somente foi suficiente para saciar a multidão, mas inclusive fez sobrar para guardar. As mãos de Jesus são mãos provedoras, mãos que abençoam, e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Marcos, capítulo 10, versículos 13 ao 16. De acordo com a palavra, as mãos têm um papel muito importante no momento de transmitir bênção a outras pessoas. Nesta passagem, podemos ver como Jesus abençoava as crianças colocando suas mãos sobre elas. Todavia, este não é o único exemplo que encontramos na Bíblia. A imposição de mãos sempre foi uma prática comum entre os crentes para desatar bênçãos de Deus sobre alguma pessoa em particular. Imposição de mãos. De acordo com os estudos doutrinários do Dr. Derek Prince, em seu livro O Manual do Cristão Cheio do Espírito Santo,
A imposição de mãos é o ato mediante o qual uma pessoa põe suas mãos sobre a outra com um propósito espiritual definido. Normalmente, esse ato é acompanhado de oração e linguagem profética, ou de ambos. Vejamos alguns exemplos na palavra. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente. Não obstante Manassés ser o primogênito, e abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, em multidão no meio da terra. Gênesis, capítulo 48, versículos 14 ao 16. Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e põe sobre eles a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Números, capítulo 27, versículos 18 ao 20. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos, capítulo 13, versículos de 1 ao 3. Podemos ver que as mãos são um instrumento muito poderoso para abençoar as pessoas e lhes confiar propósitos espirituais. A mão poderosa de Deus. É importante lembrar que antes da vinda de Jesus, a mão do Senhor já havia sido movida muitas vezes a favor do seu povo. A seguir, vamos ver algumas características da mão de Deus para poder entender melhor todo o poder que há neste derramamento de sangue. Mãos criadoras. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Salmos 119, 73. As mãos criadoras de Deus são uma poderosa manifestação do amor e da soberania de Deus. Você consegue compreender a importância de o ser mais poderoso do universo trabalhar cuidadosamente com suas mãos em você? Cada parte do seu corpo, cada pequeno tecido foi colocado cuidadosamente pelo Criador. Isto nos ensina o poder criativo da mão do Senhor, mas também que sua mão está conosco desde o início. A mão como sinal de autoridade. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías, capítulo 52, versículo 10. No decorrer da história, as mãos também têm sido um símbolo de autoridade. Nos tempos antigos, quando os grandes generais iam à guerra, em muitos momentos dirigiam seus exércitos com os movimentos de seus braços, tanto nos sinais de ataque como nos de formação ou de retirada. Atualmente podemos ver exemplos mais simples, como o de guarda de trânsito, quando faz um sinal de pare com a sua própria mão, para que o veículo não prossiga. O profeta Isaías deixou clara a autoridade que tem a mão de Deus, que assombra todas as nações da terra. Como vimos anteriormente, a mão do Senhor demonstra também ter autoridade sobre toda a enfermidade, os espíritos imundos e a própria morte. A mão poderosa, a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Êxodo, capítulo 15, versículo 6. Quando o povo de Israel enfrentou um dos momentos mais difíceis ao ser perseguido pelo exército de Faraó, a mão poderosa do Senhor apareceu e desbaratou totalmente os egípcios. Nesse dia, o povo de Israel experimentou uma das maiores vitórias jamais vistas. Ao longo de toda a Escritura, são inumeráveis os textos onde a mão poderosa do Senhor aparece para socorrer o seu povo em tempos de guerra ou confronto com seus adversários. O sangue da autoridade e do poder.
Creio que você já entende mais claramente toda a autoridade e o poder que há nas mãos do Senhor. É justamente por isso que o inimigo queria cravá-las num madeiro, tentando deter toda a obra redentora. No entanto, quando Jesus derramou o sangue que brotou de suas mãos, quando foram atravessadas pelos cravos, aconteceu exatamente o contrário. O poder e a autoridade de Deus foram desatados a todos os crentes para que possam fazer a obra de Deus no plano do sobrenatural. Não sei se você está tentando fazer o ministério com suas forças ou tentando confrontar o inimigo com seus próprios argumentos. Permita-me dizer algo. A maneira correta é com as armas do reino. Se você deseja ver um mover sobrenatural de autoridade e de poder em seu ministério, e se deseja ter uma oração triunfante que quebrante os poderes do inimigo, o convido para que ore aplicando o poder que há no sangue que brotou das mãos de Jesus. Os dons espirituais. As mãos englobam a maioria das coisas que o homem pode fazer para ser produtivo. Para que a igreja possa ser produtiva, é indispensável que opere no sobrenatural. E isso só é possível mediante os dons do Espírito Santo. Devemos entender que os dons do Espírito não provêm de nós, mas do Espírito de Deus, e ele nos outorga como um presente. Por isso, devem ser usados para engrandecer o reino de Deus. A palavra dom vem do grego charis, que significa graça, presente, favor, poder, ofício ou missão. Os dons do Espírito Santo são presentes que Deus entregou para que sejam administrados pela Igreja para facilitar a expansão do Evangelho, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aprendendo sobre os dons do Espírito Santo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operações de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito operam todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 6 a 11. De acordo com a palavra, os dons do Espírito são 9 e podem ser divididos em 3 categorias. Dons do Espírito Santo, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dom de poder, fé, curas e milagres, dons de inspiração, profecia, línguas, interpretação de línguas. Dons de revelação, palavra de sabedoria, é diretiva, dá direção, dá-nos por revelação divina a direção ou conselho que necessitamos em um momento determinado. Exemplo, Moisés e Jetro. Êxodo capítulo 18, versículos do 13 ao 27. Palavra de conhecimento é informativa, dá conhecimento pontual. Revela-nos um fato específico para que possamos atuar a tempo, seja aconselhando ou tomando uma decisão acertada. Esse dom vem a ser como um mensageiro que previne o perigo em nossas vidas, em nossas casas ou em nossos ministérios. Exemplo, Pedro com Ananias e Safira, Atos capítulo 5, versículos de 1 a 10. Se Pedro não tivesse descoberto o engano e tivesse recebido a oferta, o crescimento da igreja poderia ter sido afetado. Discernimento de espíritos. Permite-nos reconhecer quando um espírito incorreto quer se mover em meio à igreja e nos ajuda a manter a pureza do evangelho, nos protegendo de qualquer doutrina de erro. É um dom que guarda toda a igreja. Exemplo, Paulo e a adivinha, Atos capítulo 16, versículos 16 ao 18. Dons de poder. Estas 3 manifestações do Espírito Santo se entrelaçam, alcançando perfeita harmonia entre elas. Fé nos tira do contexto natural e nos leva a caminhar pela senda do sobrenatural, capacitando os nossos olhos espirituais para perceber claramente o invisível. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus adquire significado para nossas vidas, produzindo uma força sobrenatural para desafiar e conquistar o impossível com a certeza absoluta de que o Senhor nos dará a vitória. Exemplo, Hebreus capítulo 11. Curas. Permite desatar o poder curador de Deus sobre qualquer pessoa. Este dom se encontra no plural, o que nos permite concluir
que sua influência se manifesta sobre todo tipo de enfermidade. Exemplo, Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 40. Milagres. Permite experimentar obras sobrenaturais inexplicáveis e sem intervenção humana. Exemplo, Josué ordena que o sol se detenha. Josué capítulo 10, versículos 12 ao 14. Dons de inspiração ou vocais. São dons que se manifestam especialmente mediante o uso da palavra falada. Profecia. Vem quando somos inspirados pelo Espírito Santo para falar as palavras próprias de Deus. Traz direção, proteção, segurança e convicção do pecado. Vê 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21 e 1 Coríntios, capítulo 14. Exemplo. Isaías falando sobre Jesus. Isaías 7, versículo 14, Mateus 1, versículos 22 ao 23. Línguas. Se define como a capacidade de falar em outros idiomas que a pessoa não conhece. Serve para ter uma comunicação íntima com Deus, 1 Coríntios 14, versículo 2, para receber edificação pessoal, 1 Coríntios 14, versículo 4, para edificar a igreja, 1 Coríntios 14, versículo 5, e como sinal aos incrédulos, 1 Coríntios 14, versículo 22, exemplo, o Pentecostes, Atos 2. Interpretação de línguas. Permite entender o que as pessoas dizem quando falam em outras línguas. Serve para que a igreja seja edificada e tenha fruto quando se manifesta o dom de línguas. O dom de línguas unido ao dom de interpretação de línguas equivale a uma profecia. Exemplo, Paulo, 1 Coríntios capítulo 14. Lembre-se de que o propósito dos dons é engrandecer a obra de Deus e não engrandecer a nós mesmos para obter proveito pessoal. Um testemunho de poder. Nossas mãos são um instrumento de Deus para destacar seu poder. A seguir, quero compartilhar um testemunho de uma pessoa que se determinou a crer na palavra de Deus e pôde ver um grande milagre. Uma mudança de Edna, uma mudança de DNA. Karen Vieira. Em dezembro de 2010, minha irmã Aline sofreu um acidente de motocicleta, o que ocasionou uma leve fratura no quadril. Ao passar dos dias, começou a se sentir muito mal e o seu ventre inchou. Ao levá-la com urgência ao hospital, diagnosticaram cálculos renais e trataram com medicamentos. No entanto, algum tempo depois, suas mãos, pés e rosto e toda parte do seu corpo começaram a inchar. Ao realizarem vários exames, os especialistas diagnosticaram que a Aline estava com o intestino grosso perfurado devido ao acidente e necessitava de uma cirurgia com urgência. No momento do diagnóstico, havia 98% de probabilidade de que ela morresse em menos de 24 horas, pois a infecção havia se espalhado por todo o corpo. Quando recebi a notícia, busquei um lugar de quietude e orei aplicando o sangue de Jesus e fazendo uma troca de DNA de minha irmã pelo DNA de Jesus. Depois de 40 minutos de cirurgia, o corpo médico nos informou que a perfuração havia liberado um líquido que teria contaminado todo o seu corpo, mas que estavam surpresos porque, de maneira inexplicável, os órgãos haviam criado uma placa de proteção para não se deixarem contaminar, preservando a vida da minha irmã. Naquela noite, Aline teve 4 paradas respiratórias e o seu coração parou de bater por vários minutos. Ela esteve em coma por vários dias e acordou em 16 de dezembro de 2010, dia do seu aniversário, afirmando que Jesus a havia salvo da morte. Orando com o sangue de Jesus. Convido você a orar aplicando o poder do sangue que brotou das mãos de Jesus para ativar os dons do Espírito em sua vida. Obrigado, Senhor, porque me redimiu e me ungiu, colocando suas mãos sobre minha vida. Hoje declaro que, pelo poder do sangue que brotou de suas mãos, os seus dons se ativam dentro de mim. Obrigado porque toca a minha língua para expressar sua mensagem profética, para adorá-lo na linguagem do Espírito e para entender o que me ministra nessa linguagem espiritual. Obrigado porque ativa minha fé para que ocorram curas e milagres através da minha vida. Obrigado porque me dá conhecimento, sabedoria e discernimento de espíritos. E obrigado porque sua mão derrotou o inimigo e o destruiu, lançando-os nas profundezas do mar. Louvo meu Deus em Cristo Jesus. Amém.